Bora vencer, líder! Você escolhe quem vai trabalhar com você. É isso mesmo. Você pode ter os melhores talentos na sua equipe se fizer o que eu vou te ensinar aqui nesse vídeo hoje, tá joia? Você sabe como fazer uma entrevista para escolher os melhores candidatos? Uma entrevista, ela é um momento crucial da vida de um líder, porque, você escolhe quem vai trabalhar com você. E dentro dessa escolha, você precisa investir qualidade nesse processo. Eu vou te mostrar aqui 7 passos muito importantes para você seguir numa entrevista, e inclusive vou deixar um template para você também, com perguntas e os objetivos de cada pergunta para você utilizar aí e escolher os melhores talentos para a sua equipe, tá joia? Então invista qualidade nesse processo. Eu tenho vários conteúdos demarcando os passos anteriores até chegar no momento de uma entrevista, como captura de bons candidatos, pré-seleção, prova técnica, prova comportamental, mas esse vídeo hoje especificamente a gente vai falar sobre o processo final, você sentando na frente de um candidato e ali naquele momento fazer a entrevista para direcionar, para escolher o melhor talento para estar aí no seu time, tá bom? E uma boa entrevista, ela tem fases, desde o momento do início até o fim da entrevista. Eu vou mostrar essas fases aqui para você. Lógico que existem outros modelos, tá? Mas eu estou trazendo aqui um modelo que eu pratico em todos esses anos, mais de 20 anos que eu estou aí liderando equipes, contratando o tempo todo, tá? E tem dado muito resultado, por isso que eu quero compartilhar com você. E aí eu tenho um recado importante, tá? Não é uma crítica. Não deixe o RH decidir para você na sua contratação. Pois o RH pode até contratar, mas se der errado, quem vai ter que demitir é você. Então seja protagonista neste processo de entrevista e de contratação de um empregado. E de novo, você escolhe quem trabalha com você. Vamos aos 7 passos, 7 fases que você precisa caminhar dentro de uma entrevista para te ajudar? Já pega lápis, pega caderno, pega caneta, para você tomar nota do que eu vou trazer aqui para você, tá joia? O primeiro passo, a primeira fase de um processo na hora que você senta é a abertura. Eu vou inclusive abrir aqui o template com perguntas e os objetivos de cada pergunta para mostrar para você um dos modelos que eu uso dos vários, tá? Olha para você ver aqui, olha. Você pode começar a entrevista com um olá, bom dia, obrigado pela sua disponibilidade e vamos conversar aqui sobre a vaga X. Então você sempre começa dando bom dia e já sinalizando para o candidato qual vaga que você está tratando aqui naquele momento. Inclusive nesse template, tá? Vai ficar aqui para você um PDF para te ajudar, é só você baixar aqui. Ele já traz a pergunta e o objetivo. Lembrando que isso é de uma fase prévia da preparação da entrevista, tá? Quais as perguntas eu vou colocar aqui nessa shortlist, nessa lista curta, e qual o objetivo que eu quero alcançar em cada pergunta, e você vai observar que cada pergunta ela está associada com uma fase, tá bom? Depois eu vou trazer alguns exemplos, mas eu queria voltar aqui para a gente ver a sequência. Então você começa na sua primeira fase, fase 1, com a abertura ali do seu momento da entrevista. Depois que você passa pela abertura, inclusive isso, nas mentorias, esse material que eu mostrei para você, é o material do meu grupo de elite. Eu preparei esse grupo aqui de perguntas para um líder que ia selecionar uma vaga para coordenador na área dele, tá bom? Porque a gente vai para a segunda fase. A segunda fase dentro da entrevista é a fase de conhecendo o candidato. Se na fase 1 você faz a abertura, a segunda fase é para conhecer o candidato. E ali você pode fazer perguntas para trazer questões profissionais ou questões pessoais. E você pode começar com por exemplo, Vamos começar, gostaria que você contasse um pouco sobre a sua trajetória. E a pessoa vai discorrer ali sobre a trajetória e você vai capturar ali elementos para que você possa usar nas próximas fases, como a terceira fase. Depois que você fez a abertura na fase 1, você conheceu um pouco mais o candidato na fase 2, você vai fazer perguntas para conhecer as habilidades desse empregado, habilidades comportamentais. Então, na fase 3, conheça as habilidades comportamentais. Porque na fase 4, conheça as habilidades técnicas. Com isso, nós já avançamos 4 fases. Você fez a abertura da entrevista, você conheceu um pouco mais sobre o candidato, você conheceu as habilidades
comportamentais do candidato e, na quarta fase, conhecer as habilidades técnicas desse candidato. A gente encaminha para a fase 5 dentro da entrevista, que é você fazer uma avaliação de fit cultural. Você pode colocar situações reais que acontecem dentro da empresa e transferir para o candidato para você entender como ele reage, como é o comportamento dele, e aí você vai fazer uma análise ali de valores, de princípios, para você avaliar o fit cultural com esse candidato. Fase 5, fit cultural. Na fase 6, você vai avaliar o protagonismo dele. Então, você pode trazer questões, e aqui tem exemplos, tá, dessas questões, para você avaliar esse protagonismo desse candidato mediante soluções de problemas, mediante uma questão de inteligência emocional, mediante uma gestão de conflitos. Então você encerra a fase 6 avaliando ali, né, o protagonismo. E a fase 7, ela é o encerramento. Então, na fase 7 você já encaminha para o encerramento, passa para o candidato se ele tem alguma pergunta, se ele quer mais alguma orientação, se tem mais alguma dúvida. Lógico que fala para ele, sinaliza quais serão as próximas etapas do processo e nunca esqueça, se ele não for selecionado, de dar um feedback para o candidato. Eu sei que é difícil dar um feedback para todos durante o processo, às vezes dar um feedback formal, mas para quem chegou na entrevista, seria muito legal da sua parte você fazer, eu gosto de fazer muito isso. E sempre faço porque é uma forma de respeito com o candidato, tá joia? Então aqui a gente viu as 7 fases para você fazer uma boa entrevista. Abertura, conhecer o candidato, conhecer o comportamento do candidato, conhecer a técnica do candidato, avaliar o fit cultural do candidato, avaliar o protagonismo do candidato e encerrar essa entrevista, tá bom? Se você gostou, tá aqui os 7 passos. Tem aqui inclusive perguntas direcionadas de um template pronto que eu montei, né, para um mentorado meu do grupo de elite, um gerente aí que vai fazer, né, fez a contratação de um coordenador, e eu vou deixar, tá? Esse template aqui para você, só você clicar aqui no link da descrição, tá bom? E se você gostou, não deixe de deixar o like aqui, porque é muito importante para o nosso canal aí crescer, inclusive compartilhar com aqueles que você achar que pode ajudar também, tá bom? Eu tenho uma lista com mais de 100 perguntas, como essas, e o objetivo de cada uma delas, que eu trabalho, né, lá dentro das minhas mentorias do grupo de elite, dentro da comunidade Vida de Líder. Quem sabe um dia você não tem acesso a elas também, se a gente trabalhar juntos, tá bom? Então a gente fecha aqui. Eu trouxe para você como você pode, né, fazer uma entrevista para escolher os melhores candidatos para trabalhar junto com você. Faça um bom uso desse material, aplique, que eu tenho certeza que ele vai te ajudar muito aí na sua vida de líder. Bora vencer?